Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Essa é a Betânia, aqui é o lugar do acolhimento, o lugar onde a gente acolhe as pessoas e leva as pessoas a seguirem a Jesus. Amém? Estão todos bem? Graças a Deus? Muito bem, então vamos à nossa palavra desta manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, escrita no ano 57 depois de Cristo. Paulo, que não fundou essa igreja, mas tinha um desejo profundo de conhecer essa igreja pessoalmente, já que nessa igreja haviam vários amigos dele, pessoas que foram convertidas através do ministério de Paulo, mas agora ele está escrevendo para esta igreja, para mostrar o seu evangelho, porque aquela igreja ouviram algumas coisas sobre Paulo, ouviram algumas coisas que não eram verdades, é o que se chama hoje se chama de narrativas, que não são fatos, mas são narrativas. Então Paulo queria desmistificar isso, então ele falou: eu vou mostrar para vocês qual é o meu evangelho, qual é o evangelho que eu creio. E por esta razão, algumas pessoas, alguns teólogos chamam Romanos não apenas de uma carta, mas como se fosse o quinto evangelho, porque este é o evangelho de Paulo, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, e aí teríamos o evangelho de Paulo. No capítulo 12, versículos 1 e 2, por favor, diz assim o texto: portanto, irmãos queridos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, desta sociedade que está aí, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimenteis, ou para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Esta é a palavra do Senhor e nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença aqui nesta manhã. E agora nós te pedimos que o Senhor nos ajude a andarmos no caminho da restauração, e que o Senhor nos ajude a crer no Teu poder, a crer que esses vícios, esses maus hábitos, eles podem sim, não só podem, mas eles devem ser transformados pelo poder do Evangelho na nossa vida. Fala conosco nessa manhã, nós queremos nos aprofundar, nós não queremos ficar na superfície, nós queremos aumentar a nossa intimidade contigo, e isto passa pela restauração da nossa mente. Faça isso nessa manhã, torna as nossas mentes e corações cativos a Ti. Nesta manhã é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Essa série do mês de julho, que está avançando para agosto, fala sobre o caminho da restauração. Todos nós precisamos de restauração. Em alguma medida, alguma área da nossa vida, sempre precisa haver uma restauração. Porque do contrário, nós vamos chegar num ponto na nossa comunhão com Deus, que você vai dizer assim: mas é só isso, acabou. Eu continuo com algumas angústias, eu continuo com algumas lutas, eu continuo com algumas dificuldades. Eu sou crente, mas não sou feliz. Eu sou crente, mas eu não tenho paz. Eu sou crente, mas eu não tenho alegria. Eu sou crente em Jesus, mas eu não consigo perdoar as pessoas que me magoaram, que me machucaram. Então veja, quando nós nos deparamos com esta realidade, que foi o primeiro passo, nós nos deparamos com aquilo que nós somos mesmo. Esta é a pessoa que nós somos, limitadas, com dificuldades, e muitas vezes o Senhor até permite que a gente esteja em determinadas situações, para que então nós possamos reconhecer que nós não temos controle sobre a nossa vida, e que nós precisamos sim de Jesus para nos restaurar. E esse foi o primeiro passo, o passo da realidade. No segundo momento, na segunda semana, nós falamos sobre esperança. Porque isso quer dizer que não termina ali, não termina no caos, mas tem algo mais profundo que o Senhor Jesus quer nos mostrar, que é o amor dele para conosco. A religião, ela descarta. A religião, quando vê uma pessoa com problema, com dificuldades, com maus hábitos, ela condena, ela marginaliza, ela coloca à margem, ela rotula, ela exclui do grupo. É isso que faz a religião. E eu e você já passamos por experiências assim.
todo mundo aqui, eu tenho quase certeza que todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, sentiu o que é ser excluído de um grupo, e um grupo religioso. E aí você entrou em crise, porque você pensou, meu Deus, isso não é a igreja, então por que estão fazendo isso comigo? E essa é a proposta. A proposta dessa série é você entender que esta comunidade não está aqui para rejeitar ninguém. Esta comunidade não está aqui para descartar ninguém, porque ninguém é descartável. Pode dizer amém para isso? Ninguém é descartável. Aí você diz assim, eu tenho minhas dúvidas, porque com essa afirmação você está dizendo que uma pessoa pode mudar. Eu falei, é exatamente isso. É exatamente isso. Eu creio que o caráter de um homem, de uma mulher, pode ser mudado. E essa é a esperança que nós temos em Jesus. O outro passo que nós seguimos foi de fazer uma entrega total, que nós chamamos do passo do compromisso. Uma entrega total da nossa vida e especialmente da nossa vontade também ao Senhor. Sim, porque muitas vezes nós recebemos Jesus como nosso Salvador e estamos felizes com isso. No entanto, eu preciso dizer a você, esclarecer, que Jesus não quer ser apenas o seu Salvador. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer controlar a sua vida, porque se não for assim, você vai voltar a se perder. Na semana passada nós falamos sobre o passo da limpeza. Foi quando nós usamos o texto de Davi, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E que gerava culpa, porque pecado gera culpa, pecado gera sofrimento, e você não tem que ficar debaixo de culpa. Foi isso que nós aprendemos. Nós vimos que o caminho da libertação da culpa existe, e é a confissão dos nossos pecados a Deus. E eu lembro que na semana passada, quando nós encerramos essa mensagem, eu dei uma tarefinha para vocês, não é? Eu dei uma tarefinha para vocês, um homework, para você fazer em casa. E qual foi a tarefa? Você deveria pegar uma folha, não é? Pode ser pequena, depende, não é verdade? Alguns de vocês precisam de mais folhas. E eu desafiei vocês a fecharem a porta do seu quarto e conversarem com Deus. Agora preste atenção. Conversarem com Deus a respeito da sua própria vida. Esqueça o cunhado, esqueça a sogra. Fala, olha, eu tenho bons pecados para confessar aqui da minha sogra e do meu cunhado. Ah, nós temos mesmo, não é? Mas e que tal olhar para os nossos primeiro? Você vai levar um susto. Você vai começar a perceber que os pecados que há dentro de você é muito semelhante àquilo que você acusa no outro. E essa foi a proposta da semana passada. Que você entrasse no seu quarto e pudesse elencar, colocar aqueles pecados, nominá-los, dar nome aos bois, a brasileira agora, não é? Dar nome aos bois, daquilo que compromete a sua comunhão com Deus, compromete a sua comunhão com Jesus, e você sabe quais são esses pecados, você sabe, eu sei, porque o Espírito Santo está sempre nos mostrando e Satanás nos acusando. Enquanto Satanás nos acusa, o Espírito Santo tenta nos convencer. Daí vem a convicção de pecado. Eu sei que há algo em mim que não foi Deus que plantou, que é fruto do meu pecado. E hoje nós vamos falar sobre o passo da transformação. Por isso nós usamos esse texto. E eu quero que, por favor, Júnior, coloque na tela o nosso passo, falando dessa importância do peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente, olha lá, e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. E eu convido vocês a ler junto comigo. Vamos lá? Peço o Amém? É uma entrega espontânea e voluntária. Mudança de caráter tem a ver com mudança de mente. Eu quero mudar o meu tom com vocês de propósito, porque não é uma preleção. Eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Eu estou aqui para tratar de um assunto que eu mesmo tenho muito interesse, porque eu preciso de cada uma dessas verdades plantadas ou escritas no meu coração, para dizer uma palavra de Jeremias, nas paredes do meu coração, com letras de fogo, para que o Senhor venha mudar o meu caráter, venha transformar o meu caráter e venha me tirar e me libertar dos meus maus hábitos. Você vai perceber que o meu tom com você é conversacional, você vai perceber isso. Nós precisamos entender que a mudança de caráter
tem a ver, em primeiro lugar, com a mudança de mente. Nós precisamos mudar a nossa mente. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Ou seja, não há como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem que o nosso caráter não passe por uma transformação profunda. E essa transformação, ela não vem com práticas religiosas, ela não vem com ritos, ela não vem porque você é de uma boa família. Por melhores que sejam esses atos religiosos, por melhor que seja a sua família, nós sempre teremos algo para corrigir da perspectiva de Deus. E isto porque nós estamos usando como paradigma o caráter de Cristo, e não o caráter da sociedade. E é isso que Paulo está chamando a nossa atenção, não é? Que a gente não pode se amoldar à cultura que está aí. E quando Paulo está falando isso para aquela igreja em Roma, naquela cidade gigantesca com mais de 1 milhão de habitantes, é uma coisa espantosa àquela época, aquela igreja muito provavelmente estava passando por esse desafio. Pessoas que estavam tendo a sua vida, agora cristãos, se converteram a Cristo, mas continuavam com padrões normais da sociedade, uma sociedade profana, uma sociedade que declaradamente não quer Deus na agenda. É o que a gente chama de secularismo, quando você tira Deus da sua agenda. Então, nós precisamos pensar nisso. O nosso modo de pensar muda as nossas escolhas e muda as nossas atitudes. O que ganha a sua mente, ganha você. Eu tenho aprendido isso. O que ganha a minha mente, vai me ganhar. Você é o que você crê. As nossas crenças, elas são muito importantes. A nossa teologia é muito importante. É muito importante no que você crê, no que você escolheu crer. Isso é muito importante, tem que ficar muito claro. E, aliás, nós estamos vivendo essa crise de fé, né? Essa crise de crer. Há uma insegurança muito grande. Então, provavelmente, nesse semestre, nós vamos fazer uma série aqui sobre o credo apostólico, aquele que a gente repete aqui todo mês. Nós vamos fazer uma série sobre ele, porque é importante nós afirmarmos os nossos pilares de fé. A nossa segurança está na nossa fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então a pergunta é: qual é a origem da nossa falha de caráter? De onde é que vem esse caráter defeituoso? De onde que vem isso? Bom, pelo menos algumas coisas eu gostaria de compartilhar com vocês. Há muitas outras, mas eu separei algumas aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que nós fomos gerados em pecado. Nós fomos gerados em pecado. Herdamos o pecado dos nossos pais. Por isso que Paulo, mesmo em Romanos, vai dizer que não há nenhuma pessoa que seja boa. Por natureza, não. A nossa índole é má. O nosso caráter foi deformado lá no Éden. Foi a partir do Éden que veio a deformação do caráter humano. Do caráter humano. O que aconteceu depois do jardim foi muito mais do que espinhos e abrolhos. Nós temos que entender isso. Isso afetou a relação do ser humano com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. O pecado teve esse poder, ele teve esse desdobramento. Então nós precisamos lembrar disso. Você, de onde você veio, você já nasceu com a semente do pecado, a semente da transgressão, a semente da rebeldia. Já viemos de fábrica assim, já viemos deformados. Por quê? Deus nos criou assim? Não, Deus nos criou perfeitos, mas a humanidade deu espaço para que entrasse então a rebelião. Agora, além disso, nós temos as questões também genéticas, biológicas, aquilo que eu sou por natureza, que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Não é assim que a turma fala lá na família? Como é que é no grupo da família? Quem tem grupo de família aqui do WhatsApp da tia? Oxi! Então eu vou fazer uma perguntinha aqui. Você já foi tirado do grupo ou não? Quem já foi expulso do grupo aqui? Levanta a mão. Eita, nós! É complicado esse negócio de grupo de família, não é? Não é mesmo?
Então, no mínimo, você estava com a camisa do Fluminense naquele dia, a família falou, tira esse cara do grupo. Não é assim? E aí lá na família a gente sabe, no grupo da família a gente sabe, não é mesmo? Ali a conversa rola, e ali a gente sabe quem que puxou a quem. Você é igualzinho a sua mãe mesmo, e aí começa. Não é assim? Nós herdamos muitas coisas dos nossos pais, coisas boas, mas também coisas ruins, infelizmente. Não é? E essas coisas nos afetam, essas coisas afetam a nossa maneira de ser, afetam aquele jeito que o seu pai, aquele jeito da sua mãe, você recebeu isso deles, você aprendeu isso deles. Um segundo momento, nós também poderíamos pensar na questão sociológica. Nós somos frutos do meio, queira ou não. Nós somos fruto de um meio, nós somos frutos de um contexto. O contexto influencia, como não influencia? Claro que influencia. Alguns de vocês aqui foram criados pelos avós, não é? Vocês têm os avós como seus pais. Para eles, esses são seus pais. E você foi criado daquela maneira. Você aprendeu bons hábitos ou aprendeu maus hábitos. Como é que foi lá? Não é? Eu não estou só me referindo agora à sua origem, mas ali no seu bairro, nos seus amigos, a sua infância. Não é? A sua infância. Quem teve uma infância assim maravilhosa? Levante a mão. Maravilhosa. Glória a Deus. Não é? Tem gente que não tem saudade da infância. E não tem, e ninguém pode condenar. Sabe por quê? Porque sofreu na infância. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu amei a minha infância, foi maravilhoso, meus amigos, meus primos, eu tenho uma ligação muito forte com os meus primos, com os negão da minha família, tem um lado África da minha família que vocês não conhecem, um dia vocês vão conhecer, então é uma coisa maravilhosa a minha família, eu os amo de todo o coração, entendeu? Mas quando nós somos criados, lá na escola, lá no prezinho, lá no maternal, não é? Ou na sua rua, como é que você foi tratado? Você foi amado, ou você foi rejeitado? Você foi ferido, ou você feriu? Essas coisas vão nos influenciando. Você aprendeu a ser medroso ou ser destemido? Então, muitas vezes, as minhas falhas de caráter são tentativas de corrigir as minhas carências e as minhas faltas. E eu quero que você entenda isso, por isso eu quero falar devagar, com muita calma. E queria que você também aquietasse o seu coração, porque é algo tão profundo que a gente precisa parar e pensar sobre isso. É uma reflexão, eu diria, muito forte. Então nós precisamos pensar, porque é a nosso respeito. É quando nós somos confrontados conosco mesmo e diante da cruz de Cristo. Elas geram dor e gritam dentro de mim por atenção, essas faltas geradas na infância, por aceitação, por respeito. Por exemplo, se você não foi respeitado quando você era uma criança e não foi respeitada, não foi respeitado, você não foi respeitado como adolescente, todo mundo te chamava com aquele apelido horroroso, que você tinha a maior vergonha, não é? E quando você se encantou, namorou pela primeira vez, de maneira platônica, aquela menina, aquele menino, e você tinha a maior vergonha quando falava o seu apelido, e aquele amigo seu fazia questão de falar isso te afetou de algum modo, de alguma forma. E aí a gente cresce querendo compensar essas coisas. Todo o nosso excesso, seja qual for a área, ele revela uma carência. Então é por isso que a igreja de Jesus precisa aprender isso, que ninguém aqui é perfeito, que todos nós precisamos, uma medida ou outra, nós precisamos de cura e de restauração, porque senão a gente vai dizer, meu Deus, eu sou perfeito, e eu vou sair dessa igreja porque encontrei o fulano aqui, que o fulano está aqui, e ele é um mau caráter. Falou, olha, bem-vindo ao clube, eu também tenho problemas de caráter. Eu sei que vocês não gostam de um pastor frágil, de um pastor que mostra a sua fragilidade. Vocês querem um Superman, não digo todos, mas alguns sim. Querem um pastorzão Superman, um cara que mata no peito e faz tudo sozinho, e é o cara que fala, que aponta o dedão, que condena todo mundo, e muita gente gosta desse tipo de pastor, sabia disso? Eles gostam disso, do cara que cobra, que pega no pé, cara que nunca falha. Só que o dia que esse camarada tiver um vacilo, que Deus o livre, seja quem for, você vai condená-lo, você vai destruí-lo, você vai rejeitá-lo, você vai abandoná-lo, porque para você, ele era como um Deus, e o Deus caiu do altar,
e você ficou desapontado. Então é por isso que nós precisamos conversar sobre essas coisas, porque esse que aqui vos fala, ontem eu estava conversando isso com a minha esposa, não é fácil pregar sobre essas coisas, não é fácil, dá a impressão de que a gente sabe e você não, e não é nada disso, é muito pelo contrário, nós estamos sendo trabalhados aqui. Então eu quero chamar a sua atenção para isso, porque às vezes nós queremos chamar a atenção das pessoas em várias formas, por exemplo, jeito de vestir extravagante, mas para chamar atenção, Isso acontece muito com os homens, mas infelizmente mais com as mulheres. Tem umas irmãs que acham que vão chamar atenção pela roupa. Há uma necessidade, há uma carência de ser vista, de ser admirada, de ser respeitada. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Então, são esses defeitos de caráter que vai. Ou, por exemplo, em outra forma, de falar demais. Vá, que você não conhece uma pessoa que fala demais da conta. Todo mundo tem, no grupinho da família tem um lá. Tem, toda a família tem, ué. Talvez seja você, não é? Aí é duro, né? É duro a gente reconhecer. Ou fala de menos, não é assim? O fulano é um calado, aquele é um mudo, aquele é igual uma coruja, não fala nada, mas presta atenção. É impressionante. A gente está querendo saber o que está acontecendo por trás dessas pessoas, e você vai descobrir que a fonte é essa, que a fonte é o caráter que está afetado. Você tem um desejo legítimo de amor, porque nunca foi amado pelo seu pai, nunca foi amado pela sua mãe. É possível que nesse auditório e também na nossa audiência online, é possível que você nunca tenha recebido um beijo do seu pai, um abraço gostoso do seu pai, da sua mãe. Deixa eu falar agora especificamente com as meninas. E quando eu falo meninas, estou falando de todas as meninas, inclusive aquelas além dos 60, não é? Que nunca recebeu um beijo do pai, nunca recebeu um elogio público do pai. Eu estou falando do pai porque a figura paterna é fundamental, mas também da mamãe. Nunca recebeu um beijo, essa filha nunca sentou no colo do pai, o filho nunca sentou no colo do seu próprio pai. Então essa falta de conexão, ela faz falta na vida adulta, ela influencia na vida adulta. Agora, se você não foi amado de verdade, cuidado, tome muito cuidado com isso, e muito mesmo, porque você pode estar trocando amor por sexo barato, por exemplo. Ora, o que aconteceu com aquela senhora mesmo, em João capítulo 8, Jesus perguntou para ela: Senhora, onde estão seus acusadores? A resposta dela: ninguém, Senhor, me condenou. E Jesus então replicou, disse: não, nem eu tampouco te condeno. O que ele disse? Vai e não peques mais, ou seja, vai em volta por outro caminho, larga essa vida, querida, você não precisa disso. Para de ficar passando de mão em mão. O que você está buscando não está na cama dos homens. É isso que Jesus está dizendo. Não está naquela cama. O que você precisa está no coração. Esse coração tem um buraco aí dentro que precisa ser preenchido. É isso que Jesus está dizendo para ela. Cuidado com as provas de amor que estão exigindo de você, agora em todas as medidas, mas principalmente, né? Tem aquele galanteador, sabe aquele menino metido a galinho novo, né? Chega na menina e fala: prova que me ama, faz isso, faz aquilo. E as bobinhas vão, faz tudo que ele está pedindo. E aí entra pelo cano. Mas não é só com menina jovem, adolescente, que quer impressionar o namorado e não quer ser rejeitada por ele, porque já está apaixonada. Aí isso acontece conosco adultos também, quando vem propostas indecentes e você que não tem outra saída, fala: eu tenho que provar o meu amor para essa pessoa, para esse homem, para o meu sócio, para o meu colega, para o meu parceiro, seja o que for. E aí nós, em troca de alguma coisa, você está cedendo a sua vida, colocando a sua vida na mão dessas pessoas? Não. E sabe por quê? Porque quem ama não pede prova de nada a ninguém. Pessoas mal amadas são vulneráveis, receberam tão pouco amor que vivem carentes, de tal modo que não têm amor próprio, baixa estima o tempo todo, se acha feio, se acha feia, e aí tem o grupo da família que ama reforçar isso, não é verdade? Que ama reforçar. Quem tem primo chegado aqui sabe o que eu estou falando, ele conhece todos os nossos defeitos. Você não pode brigar com o primo não, meu amigo, o cara conhece toda a nossa história. É assim com vocês também ou não? Não é? Eu não vou dar o endereço de primo meu para nenhum de vocês, pode ficar tranquilo. Eu não quero que vocês saibam dos meus defeitos. É só perguntar para aquela moça que senta aqui na frente, que ela sabe tudo. Você entendeu o que eu estou falando? Nós precisamos ser trabalhados por isso.
autoestima baixa, e por isso nós viramos reféns na vida das pessoas dominadoras, das pessoas que são narcisistas, das pessoas que são controladoras, das pessoas que arrebentam com você, que controlam você, que estão acabando com a sua vida emocional, que estão destruindo você, e a gente aceita. É disso que Jesus quer nos libertar. Amém, meus irmãos? Se você foi criado num contexto de escassez, de insegurança, muitas vezes você pode ter a tendência de acumular e acumular bens e se apegar a esses bens para ter o controle de tudo em suas mãos. Uma necessidade profunda de se autoafirmar, de dar carteirada, de querer ter razão sempre. Você conhece gente assim, que quer ter razão sempre? E não diga, ela está bem aqui ao meu lado. Não fale isso. Você entendeu o que eu estou dizendo? Pessoas que querem ter a última palavra. É daí que vem a nossa insegurança. Além das fontes de falha de caráter resultantes da questão biológica e sociológica, nós também temos as escolhas morais que eu fiz ou eu faço na minha vida. Ora, se você fez algo ou faz algo por muito tempo, muitas vezes, acaba se transformando num hábito vicioso que te aprisiona. É por repetição. Muitos dos nossos hábitos ou maus hábitos são frutos de escolha. Você escolheu ser assim, embora você não admita. Você escolheu reagir assim. Você escolheu ser identificado assim. Você gosta disso. Isso de alguma maneira traz algum benefício para você, pelo menos é o que você pensa. Faz uma vez, duas vezes, e vira hábito, vira vício. E sempre vamos lembrar o seguinte: por trás de todo excesso há uma carência, há uma falta. Não se iluda, por trás de todo excesso há uma falta. Quem bebe demais tem uma falta, quem fuma demais tem uma falta, entendeu? E por aí vai, quem fala demais tem falta, quem fala de menos tem falta. Quem vai para aquele tipo de vício no game, é esse o seu negócio? Ou é apostas? Que está demais lá, entendeu? Aí revela uma falta. Agora, nós precisamos saber que nada muda da noite para o dia. Nada muda da noite para o dia. Nada acontece da noite para o dia. São anos de hábitos alimentados que viraram vícios e ficaram impregnados e você nem percebe. Para você é uma coisa normal. Então, de modo que quando alguém que está ao seu lado, a sua esposa, seu marido, reage, seus filhos, os filhos falam: papai, por que você faz isso? Por que você reage assim? Você nem sabe explicar, porque para você é tão normal, faz tão parte de você, que já virou a sua identidade. Por isso eles não somem de repente, mas eles vão se acomodando confortavelmente dentro de nós, paulatinamente, homeopaticamente. Você não percebe. Quando você percebe, já está totalmente controlado, ao ponto de se identificar com a falha de caráter enraizado dentro de você, que você fala: eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Acaba virando a sua identidade e passa a ser conhecido pelo vício. É quando as pessoas já começam a identificar o camarada pelo vício. E aí você pergunta: quem que é o cara? Fala: aquele lá é um egoísta. E aquele? Aquele ali é um irado. Você não pode chegar perto dele, que o homem está sempre irado. Aquele outro, aquele é um controlador. Então, olha que interessante. O vício de caráter passa a ser então a identidade do outro, vira identidade. Isso é grave. Como é triste alguém chegar e perguntar: e acerca do fulano? Falar: aquele lá é um ébrio, aquele é um perdido. Então não tem nem nome, a pessoa perdeu o nome. Isso é triste demais. Imagina um filho ouvindo isso a respeito do seu pai ou da sua mãe. É quando nós confundimos a nossa falta de caráter com a identidade. Daí você, aos poucos, vai chegar um momento que está tão assim fora de controle, você não está nem aí para mais nada, não faz mais nenhuma diferença, que você chega e admite mesmo: eu sou assim mesmo, esse sou eu.
como se já tivesse, como se fosse uma grande coisa. Igual aquele menino, aquela menina, que lá no semáforo, não é? Lá no farol, como vocês chamam, que na minha terra chama sinaleira, que é o nome correto, não sei se vocês sabiam. O nome correto é sinaleira. E aí a pessoa chega para você e fala, me dá um trocado aí, mas é para beber mesmo. Já aconteceu isso com vocês? Claro que já, com todos aqui. Não, é para beber mesmo, eu confesso, é para beber mesmo. Já virou uma mistura. Ele não sabe quem é ele, quem não é ele, o que é vício, o que está detonando a vida dele. Mas isso não é só na área da embriaguez, em muitas áreas. Em muitas áreas. Aí quando a pessoa já chega e diz assim, olha, eu sou ignorante mesmo, eu falo mesmo, eu respondo mesmo. Gente, infelizmente todo mundo tem um desse no grupo da família. E tomara que não seja você. Eu sou rebelde mesmo, eu sou ignorante mesmo. Eu como mesmo, eu fumo mesmo, eu bebo mesmo. Aí vira sua identidade, vira apelido, vira sobrenome. Confunde a sua identidade com as falhas de caráter. Então aqui vem uma pergunta, se alguém fosse descrever você, fosse descrever você, como essa pessoa descreveria? Será que ela vai identificar você com alguma falha de caráter? O que ela diria sobre você? Ah, aquele é um preguiçoso, aquele ali é um mentiroso. Algumas esposas, quando você pergunta para ela, e o seu marido? Como ele é? Fala, o meu marido? Aquele lá, minha filha, tanto faz para lá como para cá e está tudo bem para ele não está nem aí. E a sua esposa? Pensa numa mulher que cuida da vida de todo mundo, menos da nossa casa, e por aí vai. A razão por que é difícil se livrar das falhas de caráter é porque elas abafam a nossa dor e justificam o nosso fracasso. Elas acabam sendo, entre aspas, aliadas a nós. E a gente não consegue se ver sem elas, porque você vive tanto tempo com elas, que para você nem percebeu que você é assim, que você age assim, age desse jeito. Porque ela também, de alguma maneira, ela compensa a nossa culpa, ela justifica a nossa culpa. Mas eu quero dizer que nem a questão sociológica, nem a questão sociológica, a questão biológica pode justificar o nosso pecado. Então não vale dizer, eu sou assim porque eu sou português. Eu sou assim porque eu sou de família espanhola. A gente age assim mesmo. Ontem à noite eu estava brincando aqui com um casal que são alemães. Eu estava brincando com eles, dizendo, olha, eu sou assim porque eu sou alemão. Já ouviu isso, não? Já ouviu isso? Eu sou assim mesmo. Cuidado com o fulano, ele é espanhol, ele é grosso mesmo. E aí a gente vai misturando todas as coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada do que é sociológico, do que é biológico pode justificar o nosso pecado. Não há justificação, não há justificativa. E quando você lê Romanos, especialmente capítulo 1, você vai levar um choque. Ele vai dizer, não, nós temos que tratar isso. Ninguém é desculpável. Não tem ninguém que é desculpável. Mas nós estamos aqui hoje para saber que o que lhe define não é a sua falha de caráter, amém? O que define a nós, e essa é a boa notícia, o que lhe define é o que nós somos em Cristo Jesus. E aqui eu quero chamar a sua atenção. É o que Jesus está fazendo e nos conduzindo no caminho da restauração, é isso que importa. Eu quero dizer para vocês, sem medo de errar, que a maioria de nós vive uma vida cristã superficial, que ainda não atingiu esse nível de profundidade na sua vida, ao ponto de mudar o seu caráter. Não diga, eu tenho problema no meu casamento, porque a minha família nunca me ensinou. Pare de falar isso. Pare de falar isso. Simplesmente tome uma decisão de ter o seu caráter transformado por Jesus. Chega, essa desculpa não pega mais. Entendeu? Essa desculpa não pega mais. Então, se você não controla bem a sua vida financeira, a sua vida familiar, então não coloca a culpa nos outros, não coloca a culpa nos antepassados, não coloca a culpa no governo, não coloca a culpa em ninguém. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Não pare de crescer em conhecer Cristo. Nós não podemos parar. A pergunta que nós temos que fazer é como que eu coopero com Deus nesse processo, que eu quero sair disso. Como que eu vou cooperar com Deus nesse processo? Por isso, Romanos capítulo 1, versículo 2, vamos voltar ao nosso texto. O que diz Romanos 1, 2? Não se amoldem, não tomem a forma do contexto que você está vivendo. Não se amolde ao padrão deste mundo, dessa sociedade.
A palavra mundo aqui quer dizer sociedade fora de Deus. A palavra mundo aqui quer dizer uma sociedade sem Deus. É disso que Paulo está falando. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Todos nós devemos entrar na trilha, no caminho da restauração, porque todos nós temos algo para ser transformado por Deus. Por isso tenha compromisso diário com a palavra. E aqui eu queria dizer isso para você de forma bem clara. Compromisso diário com a palavra de Deus. É isso que vai transformar o seu caráter. Acredite. Acredite. Se você é uma pessoa desorganizada, que a sua casa é bagunçada, parece um ninho de guacho, depois você procura, não agora. Depois você vai saber o que é isso. Não procura agora no Google, depois você vai achar. Um ninho de guacho. Você tem vergonha de levar as pessoas para a sua casa, que aquilo lá parece uma loucura, que a gente pode se assustar. Então você pode dizer assim: meu Deus, eu não quero continuar com isso, eu quero mudar. E como é que faz isso? Se eu não aprendi, se a minha mãe não me ensinou, se o meu pai não me ensinou, você vai para a presença de Jesus. Acredite no que eu estou falando. Jesus muda o nosso caráter nesse nível comportamental. Você muda de pessoa. Você tem uma nova pessoa, é uma nova persona transformada. Por isso a palavra tem esse poder. Só a palavra de Deus é que pode mudar você. É só a palavra de Deus que pode me mudar. E eu fico muito à vontade de falar isso aqui, porque aqui nós temos na comunidade Betânia, um dos nossos lemas é: aqui você não tem que nada. Não é isso que a gente diz? Aqui você não tem que nada. Mas eu vou falar agora com todas as palavras. Você tem que ter um compromisso com a palavra de Deus, senão você nunca vai crescer, senão você nunca vai ser transformado pelo Senhor. É a palavra que transforma você, não é o sermão do pastor. Não é o sermão do pastor, é a palavra, porque ela tem vida em si mesma. E isso é compromisso diário com a palavra. Por favor, em nome de Jesus, me ouçam o que eu estou falando aqui. Você precisa ter um compromisso diário com a palavra de Deus, e você aos poucos, paulatinamente, vai ser um novo homem, uma nova mulher na presença do Senhor, em nome de Jesus. A palavra tem poder para nos transformar, sabe por quê? Porque ela tem vida em si mesma. A palavra tem vida em si mesma. Deus fala e se revela através da sua palavra. Você ainda não crê nisso porque não se deixou afetar pela palavra. Afetar pela palavra, tem aquela leiturazinha que você faz lá, naquele devocional que eu não vou falar o nome, não é? Que é alguma coisa com café, vocês sabem do que eu estou falando, e fica só na beirinha. Larga esse negócio, vai para a profundidade. Pagou uma grana para aquele negócio, pagou um dinheiro alto. Diga misericórdia. Ai, meu Deus, a gente se encanta tanto, né? Tem tanta gente ganhando dinheiro em cima do povo de Deus. Sabe por que ganha? Sabe por que ganha dinheiro? É que para você olha aquilo e fala: nossa, que beleza, que lindo, que profundo. É porque você não conhece a palavra. Oswald Chambers, ele diz o seguinte: se você nunca ouviu uma palavra dura de Jesus, muito provavelmente você nunca ouviu a voz de Jesus. Você nunca ouviu a voz de Jesus. Lamento ser tão claro com você, mas eu preciso ser, porque eu te amo em nome de Jesus. Você não veio aqui para ser manipulado. Você não veio aqui para ser tratado na sua emoção, sair daqui com a alma toda inflada. Não, você veio aqui para tomar um choque de realidade, sair daqui dizendo: eu preciso tomar providência sobre a minha vida diante de Deus. Eu vou parar de ser crente de brincadeira e vou ser crente de verdade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. É isso. Ele quer encher o nosso coração com a sua revelação, com o seu alimento. É ali que nós o conhecemos. É lá que a gente se conhece. Por que vocês acham que a palavra conviveu 3 anos e 3 meses com aqueles discípulos? Por que vocês acham que a palavra precisou de todo esse tempo? Porque não é do dia para a noite, é um processo. Aqueles homens foram entendendo a palavra, foram vendo a palavra, foram ouvindo a palavra, e isso foi entrando na vida deles, até que eles conhecessem a palavra de verdade, até que eles conhecessem Jesus de verdade.
Você lê a palavra não é para colocar no Facebook nem no Instagram. Acho tão engraçado esse povo que lê um versículo e fala, o fulano precisa ler isso. É claro que no grupo de WhatsApp de vocês nunca viram isso, né? Nunca ninguém fez no grupo WhatsApp da tia lá, né? Mandando recado para aquela tia lá, mandando recado para o outro irmão, com texto bíblico. Gente, não é para dar sermão em ninguém, não é para dar lição de moral em ninguém, não é para você saber mais sobre a Bíblia, para dizer que sabe, não é nada disso, mas para sermos transformados por essa palavra. Quanto mais palavra, mais você olha para dentro e menos você olha para fora. E quando você olha para fora, da perspectiva da transformação interior, não vai ser para acusar, nem para julgar, mas para ter misericórdia e graça com aquelas pessoas com quem nós convivemos. Amém, queridos irmãos? Irmãos, vamos fazer isso. Essa igreja só tem sentido se fizer isso. Nós não estamos aqui para passar tempo. Nós estamos aqui para termos vidas transformadas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas só que você pensa que ouvir a palavra de Deus é ouvir o sermão do pastor, e não é. Não é. Deixa eu explicar esse texto para você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, pela palavra, diariamente na sua casa. É ali, é todo dia. Ouvindo a palavra todo dia. Não importa qual hora, cada um tem a sua hora. O seu autor e o seu professor é o Espírito Santo. Aleluia! Você não precisa de ninguém no seu pé. Você não precisa de um pastor lhe ensinando, porque o Espírito Santo te ama e Ele vai ensinar para você a sua palavra. Ele vai ver a sua sede, a sua fome pela palavra, e Ele vai agir na sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso não é magia, não é mágica, não é pensamento positivo, não é pensamento positivo, não é o seus lindos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Será que você não se tocou ainda? É um caminho diário, não é força de vontade, é uma disciplina espiritual. A mudança vem com a nova programação que o Espírito Santo vai formando em nós. É na palavra que nós vamos conhecer quem é Deus e quem nós somos. Sim, porque quando você entra na palavra, você vai conhecer Deus. E quando você conhecer a Deus, você vai dizer, Deus tem misericórdia de mim. Toda pessoa que descobre pela palavra quem de fato é Deus, a próxima reação, a primeira reação é, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a reação, essa foi a reação de Pedro. Quando ele foi fazer aquela pesca e o Senhor disse, joga do outro lado. E ele jogou. Ele creu na palavra dele. Quando Pedro voltou com aqueles peixes enormes, ele foi para Jesus e fez uma declaração. Ele fez uma declaração. Ele declarou o seguinte, afasta de mim, porque eu sou pecador. Sabe o que Pedro entendeu ali? Que ele estava diante de Deus. Então como é que você vai para a palavra de Deus e pode sair dali do seu encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, um encontro com o Espírito Santo te ministrando pela palavra, e você sai dali é capaz de julgar alguém? Não tem condição, a não ser que você saia dali quebrantado, arrebentado, destruído, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Seja honesto com você mesmo, seja intencional em buscar essa transformação. Não queira mudar tudo de uma vez, não queira, não é assim que funciona. Há muitas áreas para serem transformadas na nossa vida. Trate uma área de cada vez, uma área de cada vez. E você vai dizer, Senhor, só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou criticar, só por hoje eu não vou murmurar, só por hoje eu vou fazer o que eu tenho que fazer, só por hoje me livra desse vício, me livra desse jogo, só por hoje. Dependa do poder de Deus, em oração particular, vai para a presença de Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, quebrante o seu coração, derrame-se na presença de Deus. Só com a palavra e a oração nós teremos vitória sobre o nosso pecado, mas para isso eu tenho que ser intencional, fixando os meus olhos no Senhor, fixando os meus olhos totalmente no Senhor. Escolha o dia a dia com Jesus e não em sentir-se bem e confortável. Escolha andar com Jesus. Comece o seu dia com Jesus.
Se começar a fazer o que é certo, aos olhos de Deus, logo, logo, os seus sentimentos também se alinharão aos cuidados do Pai. Eu quero concluir com 2 textos. E eu queria, depois disso, orar com vocês e colocarmos diante do Senhor. São esses 2 textos que eu escolhi para a nossa conclusão. O primeiro é Filipenses. Veja o que disse Paulo em Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre. Vamos ler junto comigo? Vamos do começo? Vamos lá. Finalmente, irmãos. Amém. E agora 1 Coríntios 10, 31, 32. Por favor. Assim, comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo. 32. E agora Romanos 12, 2. Juntos. Vamos lá. Romanos 12, 2. Ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É isso, é só isso. É só isso. É você e Deus. Você não precisa de ninguém. Você não precisa continuar escravo de maus hábitos. Você não precisa continuar escravo de maus hábitos. Você não precisa continuar escravo dos seus vícios. Você não precisa continuar deformado. O caminho que Jesus propõe é o da transformação. E Ele convida todos nós para fazermos parte desse caminho. Vamos orar. Vamos ficar em pé e vamos nos orar, nos preparando para a ceia do Senhor nessa manhã. Baixe sua cabeça, por favor. Baixe a sua cabeça. Por favor, baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pense no que nós acabamos de compartilhar. Pense no que nós acabamos de dizer. Senhor Jesus, nesta manhã, nós nos colocamos diante de Ti e confessamos os nossos pecados. Confessamos as nossas falhas. Confessamos os nossos vícios, nossas falhas de caráter e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha agir em nossa vida e forjar em nós o Teu caráter. Nós não queremos mais usar a nossa descendência, nós não queremos mais usar o contexto que nós somos criados como desculpas para justificar os nossos erros e as nossas falhas. Nós queremos Te pedir misericórdia para mudar mesmo, começar um processo de mudança e de transformação profundos na nossa vida. Amar de verdade, ter paz de verdade, ter alegria de verdade, ser manso de verdade, ser bondoso de verdade, ser fiel de verdade, ter domínio próprio de verdade. E poder distribuir o que Jesus faz em nós, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós convivemos. Elas ainda não vieram para o Senhor, talvez, por causa da nossa falta de testemunho. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos se nós perdemos oportunidades e não tratamos com o Senhor o que precisa ser tratado em nível de caráter. Nós queremos nos aprofundar em crescimento contigo. Nós não queremos ficar na superfície. Trabalha conosco, trabalha com os meus irmãos, com os homens que aqui estão, trabalha com as mulheres, trabalha com os jovens, os adolescentes que estão nos ouvindo aqui nessa manhã. Derrama a tua bênção sobre nós e forja o nosso caráter. Faça em nós se cumprir a tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita diante de Deus. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém.